Para o senhor, o que é promessa de campanha eleitoral? Bom, primeiro dizer que quando nós falamos nos comerciais em promessas, nós dizemos justamente que não é com promessas nem com discurso que a gente faz uma cidade seguir em frente. Durante a campanha, muitas pessoas vão fazer promessas, vão dizer para os eleitores uma série de situações e muitas vezes elas dizem que são capazes de resolver todos os problemas de uma cidade. E eu entendo e eu aprendi isso com os meus pais, que somente com trabalho é que a gente progride, somente com trabalho, somente falando a verdade. E é isso que nós dissemos, né? Você tem que mostrar aquilo que você já fez pela cidade, você tem que mostrar de que forma você quer trabalhar, quais as suas propostas, mas sempre de forma coerente, de forma que você possa mostrar exatamente como vai executar essa proposta. Porque agora, nesse momento da eleição, promessa pode ser feita a qualquer um, o papel aceita qualquer coisa, e o que vale para mim é justamente o compromisso do trabalho de todos os candidatos com a nossa cidade. Então eu gostaria de lhe perguntar o que é uma proposta, então, e não uma promessa. Olha, para mim proposta é quando você age de forma séria. E promessa, para mim, é quando você age sem pensar na consequência, ou você promete não de forma comprometida. Essa é para mim a grande diferença num plano de governo, a grande diferença entre a fala dos candidatos. Né? Quando alguém vai simplesmente dizer, olha, eu vou resolver o problema de todas as vagas de creche da cidade. Bom, vou resolver, mas de que forma você vai resolver? Então, quando você diz que vai resolver e muitas vezes não diz a forma como vai fazer, para mim é uma promessa vazia. Agora, quando você diz, olha, nós vamos trabalhar para reduzir a fila de espera nas creches, onde nós iremos e nós pretendemos ampliar a parceria do município com as nossas organizações não governamentais. Nós pretendemos ampliar a parceria do município com as empresas que possuem mulheres trabalhadoras que precisam de vaga na creche. Quando nós temos que fazer com que o município também, dentro das suas estruturas, faça as ampliações, aumente o número de vagas nas creches, quando nós podemos trabalhar a ampliação das creches domiciliares, fazendo com que mais recurso possa ser aplicado na educação e com isso você consegue aumentar o número de vagas, isso é uma proposta. O atual governo, nosso governo, o prefeito João Paulo Cândido, ele manteve a criação de aproximadamente 5.000 vagas de creche nos últimos 8 anos. E isso é algo onde passou de 7.200 para aproximadamente 12.200 vagas de creche. Quando o prefeito João Paulo se elegeu, eu me lembro que faltavam em Blumenau 5.000 vagas de creche. Ele criou 5.000 aproximadamente e hoje ainda faltam 3.000, porque aumentou o número de crianças na espera e o que nós pretendemos e o que nós queremos é justamente de forma responsável manter esta média para que a gente possa, o quanto antes, chegar a zerar essa fila de creches. Mas não pode se prometer de um ano para outro. Alguém chegar e dizer, olha, eu vou resolver isso no primeiro ano de governo, é irresponsabilidade. É achar que o eleitor acredita em qualquer fala. E o eleitor não é bobo. O eleitor sabe a diferença de uma proposta da diferença de uma promessa, entre proposta e promessa. E o que eu pretendo, sim, é reduzir a fila de espera. Quero trabalhar muito para que a mãe, para que a pessoa que precisa trabalhar, precisa sustentar sua família e não tem muitas vezes onde deixar uma criança, possa ter um lugar na creche para deixar os seus filhos e dar dignidade maior para sua família podendo trabalhar. Mas nós vamos fazer isso lutando, trabalhando muito, aumentando o número de vagas nas creches do município, fazendo parceria com as ONGs, fazendo parceria com as empresas, buscando realmente formas até de manter e ampliar o número de creches domiciliares do município para que a gente possa aumentar o número de vagas nas nossas creches de Blumenau. Candidato Giancuma, o senhor sabe qual a arrecadação anual da Prefeitura de Blumenau e quanto sobra para investir anualmente? Vamos pegar um exemplo prático, porque isso varia um pouco de ano a ano. Então nós não podemos dar uma média de 4 anos, porque aí a questão, por exemplo, de investimento depende um pouco de receitas vinculadas e de receitas que você acaba tendo do governo federal, do governo do estado, especificamente para alguns projetos. Então eu vou responder a sua pergunta com base no ano passado. No ano passado, o município de Blumenau, e quando eu falo município, eu estou falando prefeitura arrecadando IPTU, ISS, SQN,
os impostos e as taxas, como também eu falo da administração indireta, as multas que o CETERB arrecadou, o SAMAI, as arrecadações que ele fez, ou seja, eu falo de todo o poder público municipal. Então, a prefeitura, o município de Blumenau, no ano passado, arrecadou aproximadamente 800 mil reais. E dentro desses 800 milhões de reais, 800 milhões. Dentro desses 800 milhões, está, por exemplo, a arrecadação que vai para o SBLU, que é para cuidar da aposentadoria dos servidores. Está dentro desses 800 milhões, aí a despesa com, por exemplo, o custeio da prefeitura, cerca de 300 milhões. Está a despesa com cargos comissionados, cerca também de 300 milhões de reais, e está a despesa com investimento, cerca de 67 milhões de reais no ano passado. Investimentos oriundos, aí vamos lá, como eu falei de orçamento do município como um todo, eu falo de investimentos oriundos de todo tipo de receita vinda da prefeitura, desde os impostos arrecadados pela própria prefeitura, como também da questão das receitas vinculadas, que são emendas parlamentares, que são recursos vindos do governo do estado, recursos vindos do governo federal. Então, no ano passado, em termos de investimentos, o município aplicou cerca de 67 milhões de reais. Mas, aí eu quero fazer uma pequena observação. Muitas vezes as prefeituras, as pessoas avaliam as prefeituras com base na capacidade de investimento físico da prefeitura. O que eu quero dizer isso? Com base nesse número de quanto você investiu construindo posto de saúde, quanto você investiu construindo creche, ou quanto você investiu pavimentando uma rua. Mas muitas vezes você tem que avaliar não apenas o investimento em obras físicas, mas muitas vezes, com certeza a grande maioria, você tem que avaliar a capacidade da prefeitura de atender o cidadão. Quanto ela investiu na contratação de novos médicos. A prefeitura de Blumenau, nos últimos 8 anos, passou de 181 para mais de 300 médicos nos postos de saúde. Aumentou em mais de 130 o número de médicos nos postos de saúde. Isso não está na conta investimento, mas isso está na conta atendimento ao cidadão. A nossa prefeitura ampliou, quando era Escola Sem Fronteiras, não tinha nenhuma escola de período integral. Passou para 8 escolas de período integral e o custo da escola de período integral não está na conta investimento. Mas o cidadão sente quando a qualidade de ensino da cidade melhora. Então o investimento não é só estrutura física. Por isso que a gente não pode avaliar uma capacidade da prefeitura apenas na capacidade de investimento físico dela, mas acima de tudo na capacidade dela de investir nas pessoas, de fazer com que o serviço público retorne para cada cidadão. É por isso que Blumenau foi considerada por uma pesquisa nacional como sendo a melhor cidade do estado para se viver. Blumenau passou de 11ª para a primeira em qualidade de vida no estado. E como é que a gente chega nesse índice? É justamente naquilo que a prefeitura investe em educação, investe em saúde, investe em geração de emprego. Hoje Blumenau tem apenas 3% de desemprego. Blumenau tem 97% de empregabilidade, um dos melhores índices de empregabilidade do país. A nossa qualidade de ensino, o IDEB, que mede a capacidade das nossas crianças numa avaliação feita pelo MEC, aumentou 40% nos últimos anos. Ou seja, a prefeitura investiu no professor, investiu na educação e a qualidade de ensino melhorou. Então, investimento é tudo aquilo que dá retorno para as pessoas, que dá retorno para o cidadão. E aí, por isso que eu não gosto muito de apenas a comparação em prédio, ou em rua, ou em pavimentação. Eu gosto da comparação de quanto daquilo que a gente paga de imposto volta para dar qualidade de vida para as pessoas. É essa a minha visão que é investimento. Investimento no físico, mas acima de tudo, o investimento nas pessoas. Queria complementar só a pergunta que claro, eu fiz, candidato. Então, 800 milhões é o que arrecadou para a prefeitura no ano passado, ficou 67 milhões. Eu estou te dando os números aproximados, a média, né? Os números aproximados. Então, ficou em 8,5 aquele número, 8,5 essa capacidade de investimento em ações físicas. O que eu perguntei para o senhor é o seguinte, como fazer para aumentar a capacidade de investimento da prefeitura? E se o senhor não acha
que estamos vendo hoje com muitos empréstimos para fazer obras em Blumenau? Olha, eu quero te dizer o seguinte, se for para fazer, por exemplo, um empréstimo para fazer um asfalto para tirar as pessoas da poeira e da lama, eu farei. Não teria problema nenhum, porque a prefeitura tem capacidade de endividamento. O problema é que quando no passado a prefeitura queria fazer os empréstimos, muitas vezes não tinha capacidade de fazer esses empréstimos, não tinha capacidade de endividamento. E hoje o Blumenau tem que ter orgulho de que é o primeiro financiamento feito pela cidade por um Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID. É o maior financiamento já feito na história da nossa cidade. E este financiamento prova a capacidade de investimento da nossa cidade. Prova que a nossa cidade voltou a ter crédito. A nossa cidade voltou a ter credibilidade. A gente pode ter orgulho de Blumenau, orgulho do nosso povo, orgulho da nossa gente, porque hoje o BID vê o planejamento de Blumenau 2050, que é ações que já começaram através dos corredores de ônibus, com a ponte do Badenfurt, ações que vão continuar ano que vem, com o prolongamento da Humberto de Campos, com os novos terminais de ônibus, os novos corredores, enfim, o projeto Blumenau 2050 é referência para o BID em termos de planejamento, em termos de mobilidade urbana, em termos de mobilidade do ser humano acima de tudo. Então este financiamento é referência e quero dizer para ti, amigo, que quando é para gerar qualidade de vida das pessoas, e se a prefeitura tem crédito e credibilidade como ela tem hoje, eu não vejo problema nenhum em você contrair um financiamento. Até porque, se você for para esperar entrar todo o dinheiro no caixa da prefeitura para fazer o complexo da ponte do Badenfurt, você nunca vai fazer. Se fosse para esperar todo o dinheiro entrar, o complexo não sairia do papel nunca. Porque quando é que você ia ter 34 milhões de reais no caixa para desenvolver uma obra tão grande quanto o complexo da ponte do Badenfurt? Quando é que você ia ter mais cerca de 30 milhões de reais para fazer o prolongamento da Humberto de Campos? Agora nós estamos cobrando do governador, a gente teve uma reunião recentemente com o governador Raimundo Colombo, onde, por exemplo, o Estado também está buscando o financiamento do BID, o mesmo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e uma das obras que ele assumiu o compromisso com Blumenau e que nós estamos exigindo e cobrando para a nossa cidade, porque nós merecemos esse atendimento, é o prolongamento da Via Expressa até a Vila Itopava e Massaranduba. Essa obra vai custar aproximadamente 80 milhões de reais. Se for para esperar o governo do estado ter esse dinheiro no caixa, guardadinho, bonitinho para executar a obra, a gente nunca vai ganhar essa obra, jamais. Então a gente tem que ir lá, tem que cobrar, tem que brigar, tem que batalhar, porque a nossa cidade merece ser bem atendida e a gente tem que cobrar tanto aquilo que está sendo feito pelo prefeito João Paulo de financiamentos do BID, do BNDES, do BADESC, como também cobrar do governo do estado para que ele coloque obras grandes em financiamentos do estado para atender a nossa comunidade. E aí sim atender o povo, porque para a população, se é dinheiro financiado, se não é dinheiro financiado, tem que pagar de qualquer jeito. Todo mundo paga imposto igual. O problema é quando a obra não sai do papel, quando não tem projeto, quando não tem capacidade de executar. O problema é quando a nossa cidade não tem capacidade e não tem crédito para buscar dinheiro emprestado. Agora, como a nossa cidade recuperou o crédito, a nossa cidade tem projeto, a nossa cidade tem capacidade de buscar recursos emprestados, tem que buscar e fazer as obras. Tem que atender os moradores, como agora vai ter o convênio do BADESC, que já está sendo executado, que está atendendo os moradores de um trecho da rua Teodoro Pazzo, os moradores de um trecho da rua Gustavo Zimmermann, que vai ser atendido também com o financiamento do BADESC, a rua Jacuainagem, que está sendo atendida com esse financiamento do BADESC, esse prolongamento da Humberto de Campos e tantas obras, corredores de ônibus. Quantas mil pessoas foram beneficiadas na nossa cidade? Hoje, mais ou menos, são 120 mil passageiros que usam os corredores de ônibus dia. Olha só, não valeu a pena pegar esse dinheiro financiado e hoje ter os corredores de ônibus na nossa cidade? E muita gente criticava no começo os corredores de ônibus. Mas nós tivemos coragem de fazer, porque eu entendo que ser prefeito requer coragem para poder tomar a decisão correta.